Boa noite. Jundiaí amanheceu sem transporte coletivo. Motoristas de ônibus entraram em greve. Em média, são 317 veículos para atender aproximadamente 200 mil passageiros. Metade da frota ficou parada. Mais de 40 ônibus circulam por esse terminal na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Mas com a paralisação dos quase 3 mil motoristas, o local amanheceu vazio. Neste outro, localizado no bairro Secap, a situação não é diferente. O local também não tem ônibus e nem passageiros. Cleverson precisou esperar o gerente da empresa vir buscá-lo, mas o prejuízo não para por aí. Perdi o horário de serviço, tenho compromisso mais tarde, vou ter que adiar para outro dia. Eu tive que pagar R$12 pro vizinho para me trazer até aqui na estação, para me trabalhar. Porque não tem ônibus. Dona Fátima chegou no terminal da Vila Arens de madrugada e foi pega de surpresa. Eu cheguei às 4h30 da manhã, não tinha ônibus, estava tudo parado. Aí fiquei esperando até 6h30, como não... Aí demorou, eu fui perguntar, né? Me informei, falaram, olha, não tem previsão. Voltei para casa, o supervisor ligou, não, você volta que eu venho te buscar para levar para o seu posto onde você vai trabalhar. A lei exige que pelo menos 50% da frota do transporte coletivo continue ativa, o que, segundo o sindicato da categoria, está sendo cumprido em alguns bairros. Os motoristas reivindicam repasse da inflação, além de aumento salarial. 10% de aumento reais e a infração do período que está em torno de 7%. Mais um ticket de R$15 e um PLR do salário nominal de um motorista. Segundo a Guarda Municipal de Jundiaí, foram registradas 3 depredações em ônibus sem feridos. Houve também ameaça contra motoristas que não aderiram à greve. E neste momento, o sindicato da categoria está reunido com os motoristas para decidirem o rumo da paralisação. De acordo com a Prefeitura, caso a greve continue amanhã, será feita uma fiscalização para que a liminar do Tribunal Regional do Trabalho continue sendo cumprida em ter 50% da frota rodando. Enquanto uma cidade começa com greve, Sorocaba registra o fim de greve. Depois de 22 dias de paralisação, as atividades das automotoescolas voltaram hoje ao normal. Cássia foi uma das primeiras a chegar. Ela pagou mais de R$1.000 pela carta e até agora não tem o documento em mãos. Ela não foi aprovada no exame de hoje e alega que a greve a prejudicou. Eu comecei a fazer aula no começo de março. Dia 15 de março, acabei dia 15 de abril. Aí era para ter feito o exame dia 30 de abril. Mais de um mês sem você pegar o carro, você vai perder na prática. O que Cássia enfrentou é uma realidade, segundo este diretor de autoescola. Como eles ficam vários dias sem fazer aulas, então eles ficam com dificuldade na embreagem, inclusive, ponto de embreagem, eles não conseguem acertar. Então deixa o carro morrer e ficam muito nervosos mesmo. A greve começou no dia 27 de abril. Trabalhadores das 30 automotoescolas de Sorocaba pediam melhores condições de trabalho e reajuste salarial de 19%. Após negociação, chegaram ao acordo de 10%. Durante a paralisação, houve conflito entre o sindicato da categoria e a polícia. Pessoas foram detidas por suspeita de terem furado pneus de alguns carros de autoescolas. Aulas chegaram a ser acompanhadas pela polícia. Para Luiz, a greve acabou, mas o reflexo continua. Desempregado, ele pagou quase R$100 a mais para fazer 2 aulas antes do exame. Eu tive que pagar aula extra para reforçar, para não ter problema de passar vergonha. Simeia respira aliviada. A gestante de 8 meses acredita que conseguiu passar em todos os testes e pretende receber a habilitação antes do filho nascer, no mês que vem. Foi tranquilo, já vai sair minha carta. Segundo a Ciretran, em média, 200 pessoas realizam o exame. Hoje, 121 participaram do teste. Exército está nas ruas de Sorocaba. A proximidade com a população tem o interesse em preparar os soldados para grandes eventos como a Copa do Mundo. Foi só o carro verde andar bem devagar no meio da praça para chamar a atenção. O veículo é para salvamento e transporte de carga em local de difícil acesso. Vitor, de 3 anos, e o pai não perderam a oportunidade e pegaram uma carona. Meu
pai serviu o exército, eu também sempre gostei desde pequeno isso aí. Eu servi também lá em Piracicaba, lá é o tiro de guerra, né? Trabalho na área da segurança, ele também tem bastante influência nessas partes aí, né? Você gostou? Gostei. O lema Braço Forte, Mão Amiga é representado por este boneco de 15 metros que dá as boas-vindas. Até quinta-feira, quem passar na Praça Coronel Fernando Prestes poderá conhecer um pouco mais do trabalho realizado pelo Exército Brasileiro. O nosso objetivo, ele tem o adestramento da 2ª Divisão de Exército, né? Ele busca também, né, uma preparação da nossa tropa para os grandes eventos que ocorrerão a partir desse ano, né? Dentre eles nós temos a Jornada Mundial da Juventude, temos a Copa das Confederações, temos a Copa do Mundo e em seguida as Olimpíadas. 40 militares estão disponíveis para atender a população. Exames de graça podem ser feitos no local. O que o senhor vai fazer? Só medir pressão. Para mim é uma boa, né? Porque a gente quase não tem tempo, né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Estamos proporcionando também o atendimento médico básico, né? O atendimento odontológico, orientação de prevenção bucal. O trabalho é em conjunto com órgãos do município. Animais que muita gente nem chega perto, aqui atraíram a curiosidade nesta exposição das zoonoses. Temos o morcego, que é transmissor da raiva, nós temos os caramujos africanos, nós temos a dengue também, tá? Aranhas, escorpiões, ratos, que todos esses transmitem doença para o homem que convivem no nosso meio. É bom saber a importância, né, e o perigo que elas podem trazer para a gente, né? A Defesa Civil também orienta os visitantes, que podem ainda levar mudas de árvores para casa. Esse daqui é o ipê branco. Ter a presença do Exército em uma cidade onde não existe quartel é um privilégio. O povo tem que saber qual é a função do Exército Brasileiro, do EB. O corpo do pescador Jefferson Bruno Reduceno de Camargo, de 22 anos, que estava desaparecido há 48 horas, foi encontrado no rio Tietê, em Laranjal Paulista. Segundo os bombeiros, ele se afogou após o barco onde estava bater em uma balsa. O corpo foi encontrado por outro pescador que trabalhava na região. O corpo foi encaminhado ao ML da cidade. Ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, é ouvido pela 2ª vez na CPI da Câmara Municipal, que investiga atraso em obras na cidade. O questionário começou de maneira leve. Lippe reconheceu atrasos nas 48 obras investigadas pela CPI, a maioria em unidades escolares. Entretanto, justificou. Os principais motivos pela demora, segundo ele, seriam as chuvas e a falta de mão de obra. O maior problema da construção civil na cidade, nesse momento, não é a falta de obra, é falta de funcionários. Eles não têm os funcionários. Sobre os possíveis prejuízos à população, o ex-prefeito demorou a responder. Eu perguntei somente se reconhecia que houve prejuízos para as crianças e famílias. Portanto, na segunda resposta diferente, eu vou anotar e passar adiante, porque não é interesse de ninguém, nem meu, como vereador, causar constrangimento. Aqui neste plenário, todo mundo entende com metade da explicação. Então, considero não respondida, mas vamos seguir em frente. Eu acho que é óbvio que se algo está sendo feito para beneficiar a população e não foi entregue no dia, foi entregue no dia seguinte, houve um prejuízo. É óbvio. Então, em boa parte das perguntas mais técnicas, principalmente sobre contratos, Lippe disse desconhecer os assuntos. Tendências técnicas, isso não é, eu não sei o que é tendência técnica. Aí o clima entre o ex-prefeito e o presidente da comissão, José Caldino Crespo, começou a esquentar. O senhor ainda teve a capacidade de falar, não, eu não estou nervoso, eu fico indignado, porque muitas vezes o senhor me ofendeu publicamente e eu fiquei quieto. Em alguns momentos, o vereador e relator da comissão, Marinho Marte, teve que intervir. Eu quero respeito dessa casa. Eu não falei que o senhor é desonesto, o senhor mencionou a minha lisura. O senhor falou que o atual prefeito tem lisura e eu não tenho. Eu não disse, não falei que o senhor não tem. Não pode me ofender. Não, pera um pouquinho. Eu tenho família, eu tenho história, meu amigo. Lippe ainda acusou Crespo de extrapolar os limites da ética. O senhor tem feito sempre, em todos esses últimos anos, uma posição muitas vezes exagerada,
extrapolando os limites éticos. O senhor fez várias ofensas gravíssimas a mim na rádio, nas entrevistas dos jornais, sob o manto da proteção do senhor ser vereador. Ser vereador é fundamental, mas não é porque a pessoa é o vereador que ele vai perder o respeito, que ele vai passar a ofender as pessoas, que ele vai passar a humilhar as pessoas. O senhor humilhou aqui nessa casa funcionários públicos, da mais elevada competência. E Crespo, em contrapartida, disse que o governo de Lippe foi o mais corrupto da história de Sorocaba. O seu governo também não precisa falar mal, porque foi o mais corrupto da história. Na próxima terça-feira, dia 28, devem ser ouvidos os superintendentes da Caixa Econômica Federal para falar sobre a questão das obras de creches que são construídas com recursos federais. Eles devem explicar como se dá a vinda do recurso para o município, já que a demora do repasse seria um dos motivos para o atraso da entrega de algumas obras. De acordo com o Clima-Tempo, a quarta-feira deve ser de chuva. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 16 e 24 graus. Cesário Lange tem mínima de 18 e a máxima não passa dos 26. Mesma máxima prevista para a cidade de Jundiaí. Em Salto, as temperaturas atingem os 27 graus. Para quem gosta de flores, conheça agora as espécies que nós encontramos durante o outono. Elas encantam o ano todo. A primavera e o verão já passaram e elas continuam exuberantes. Colorido que enche os nossos olhos e realça o brilho de cada pétala. Flor é muito importante, né, na vida da gente. O outono é época de muitas espécies, como o próprio nome diz, flor de maio. Em muitos tons, essa planta cresce até 40 centímetros de altura e 60 de largura. Tem ainda o antúrio, planta tradicional no paisagismo. Brilha independentemente da época. O brinco de princesa. A flor é símbolo do Rio Grande do Sul e tem pétalas e sépalas de cores e de formas diferentes. A azaleia, um dos símbolos da cidade de São Paulo, brota vários talos e chega a ter 7 cores. A flor é desenvolvida ao longo de centenas de anos e tem mais de 10 mil espécies cultivadas. É outro tipo resistente na época em que as folhas caem. As plantinhas também sentem frio. Diferente do verão, no outono agora a quantidade de água pode ser diminuída de 1 a 2 vezes por semana, dependendo a planta. Tem que ser tomado cuidado agora com o vento, que agora venta bastante e geralmente as flores, não gostam muito de vento. Com as dicas de quem entende do processo, desde o cultivo até a venda, fica impossível não ter um pedaço da natureza perto da gente. Minha casa é um jardim. Adoro plantas. No outono também tem que ficar com a casa cheia de flores. A personagem das histórias em quadrinhos, Mônica, completa 50 anos. O sucesso que conquista a leitura de crianças e adultos agora também pode ser visto em circos. Em cada banca existe um espaço só para o mundo criado por Maurício de Souza. Lá estão algumas das obras-primas dele, o Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Aliás, em entrevista à TV Sorocaba em 2009, o desenhista falou do mais famoso caipira dos gibis. O Chico Bento, ao contrário de todos os nossos personagens, ele tem uma faixa de público adulta muito forte, muito grande. Eu acho que mais de 60% do público do Chico Bento é adulto. E, por incrível que pareça, o maior contingente de público do Chico Bento, de leitor, está nas grandes cidades.
Craques do futebol já ganharam o mundo dos quadrinhos, Neymar, Ronaldinho e até o Rei Pelé. Mas não tem jeito, a turma é dela, da Mônica. O gibi da Baixinha e Dentuça já foi publicado em 50 países. A personagem completa este ano 50 anos de existência. E para criá-la, o desenhista Maurício de Souza se inspirou na própria filha. Isabela é aficionada pela Turma da Mônica. Para completar, é filha do Maurício de Souza, só que de outro, o Sidney. A turma fala, não, você é parente, não sou. Se eu tivesse pelo menos o talento dele, estaria contente, mas não estou, só coincidências mesmo. A estudante já conheceu o xará do pai. Ela tem de tudo da Mônica, gibis novos e antigos, almanaques, um coelho de pelúcia igual ao da personagem. Tem ainda o convite de casamento da Mônica com o Cebolinha. Pois é, para quem não sabe, tem a versão jovem do desenho. E a coincidência não está só no nome do pai. Isabela tem muito em comum com a Mônica. A gente é meio estressadinha. Já usou o Sansão para bater em alguém? Já. Um primo meu, ele me provocou, tava com ele perto, falei, é assim, então tá. E bati. A Mônica e a turma toda ainda é um sucesso entre crianças e adultos. Prova disso é o público variado que encontramos no Circo da Mônica, espetáculo em apresentação em um shopping de Sorocaba. No palco estão artistas circenses com muito humor e equilíbrio e, claro, os personagens de Maurício de Souza. O espetáculo é para todas as idades, porque tem o tradicional do circo, que os adultos vão gostar muito, os pais vão gostar bastante, e a parte infantil, que é a Turma da Mônica, que é para as crianças. Muito bacana, vale a pena conhecer. Estamos adorando. Muito bom o circo. Quem que você mais gosta da Turma da Mônica? Mônica. O Noite Cidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil e amanhã cedinho, às 7 horas, confira o Noite Cidade manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.